Boa tarde. Olha, hoje na aula de hoje de português, nós vamos estar fixando o seguinte tópico. Vocês vão escrever frases e, para não ficar repetindo sempre a mesma palavra, tem vários exemplos que nós podemos usar, né? Um deles é os pronomes. Então, tem vários tipos de pronomes: pessoais, demonstrativos, infinitivos, indefinidos. E podemos usar o sinônimo também, tá? Então, toda vez que nós vamos fazer uma produção de texto, vamos escrever um texto para não ficar aquilo repetitivo. Então, hoje eu vou passar para vocês alguns itens que nos ajudam nesse novo, não é novo, é numa maneira prática de fazer, tá? Então, vamos lá. Como evitar a repetição de palavras? Escreve um texto enorme e depois percebe que repetiu palavras e ideias. Quem nunca? Esse é um único problema muito comum e afeta consideravelmente a coesão textual. Mas se repetir elementos anteriores ao desenvolvimento linear da redação, é essencial para a coerência e para a coesão. Como fazê-lo sem que o texto fique repetitivo, chato, mesmo de ler? Existem algumas dicas de redação que podem ajudar na escrita de um texto coeso e elegante. Vamos aprender? Boa leitura e bons estudos. Dicas sobre como evitar a repetição de palavras de um texto. Entre os processos que evitam a repetição de palavras está a substituição. Acompanhe como ele poderá ser útil para a escrita de seu texto. Substituição por meio de pronominalização. Pronominalização é o mesmo que pronome. Então, esse tipo de substituição é feito a partir do uso de pronomes. Elementos que substituirão outros termos já expressos no seu texto. Então, aqui embaixo nós vamos ter vários exemplos. Tá? Não há necessidade de vocês gravarem o nome do pronome. O importante para a gente é você saber substituí-lo. Então, o que está em preto é o pronome. E o que está em vermelho, que a gente vai estar explicando o que deve evitar, né? Primeiro exemplo lá. Os alunos estavam muito agitados, por isso a professora pediu-lhes que fizessem silêncio. Então, esse lhes que está marcado no marca-texto é um pronome pessoal. Não precisa gravar que é pronome pessoal, vocês sabem que esse lhes quer dizer os alunos. Aqui embaixo está explicando. Os alunos estavam muito agitados, por isso a professora pediu aos alunos que fizessem silêncio. Então, vocês viram que esse lhe substituiu a palavrinha alunos. Outro exemplo, substituição por pronomes demonstrativos. Ela disse que não o amava mais. Depois de dizer isso, decidiram separar-se. Olha lá, está marcado com marca-texto. Isso. Então, isso, ele está relacionado com não o amava. Então, olha lá em vermelho. Evita. Ela disse que não o amava mais. Depois de dizer que não o amava mais, decidiram separar-se. Então, vocês viram que o pronome, né, a palavrinha isso, substituiu o não amava mais. Terceira substituição dos pronomes indefinidos. Olha o exemplo. Os professores compareceram à formatura dos alunos e todos foram homenageados. Então, esse todos, que está marcado com marca-texto, vai representar os formandos, né? O que você deve evitar, então? Olha lá.
Os professores compareceram à formatura dos alunos e todos os professores foram homenageados. Então, se todos, eu falei para vocês que representa os alunos, não é? Vai representar todos os formandos, né? De uma vez, os alunos. Então, fica, os professores compareceram à formatura dos alunos e todos foram homenageados. Os professores compareceram à formatura dos alunos e todos os professores foram homenageados. Então, quer dizer que a palavrinha está ligada lá com os professores. Não só com os alunos, mas com os professores. Tá? A substituição dos pronomes adverbiais. As crianças foram ao parque de diversões, mas quando chegaram lá, já não havia mais ingressos. Então, olha lá, a palavrinha lá. A palavrinha lá vai representar o parque de diversões. Então, vamos lá. Evite. As crianças foram ao parque de diversões, mas quando chegaram ao parque de diversões, já não havia mais ingressos. Então, olha lá. Então, para não ficar uma frase extensa, né? As crianças foram ao parque de diversões, mas quando chegaram ao parque de diversões, já não havia mais ingressos. Entendeu? Então, quer dizer que a palavrinha lá vai representar o parque de diversões. Olha outro modelo, substituição com pronomes relativos. Seguiu a carreira militar e deixou de ser músico, que era a sua verdadeira vocação. Olha lá, o que está grifado é o que, tá? Não precisa gravar que é pronome relativo, que é pronome... Não, eu só quero que vocês entendam a palavrinha que. Seguiu a carreira militar e deixou de ser músico. Ser músico era a verdadeira vocação. Então, você viu que aquilo lá não houve necessidade de repetição. Seguiu a carreira militar e deixou de ser músico, que era a sua verdadeira vocação. Então, qual era a vocação dele? Ser músico. Então, não houve necessidade. Substituindo por pronomes numerais. Não há necessidade de gravar o que é pronome. Se você saber a palavrinha que você vai poder usar. Mãe e filho chegaram atrasados ao aeroporto. Por isso, os dois perderam o voo. Então, olha lá, os dois. Então, quem são os dois? A mãe e o filho. Olha como ficaria se fosse sem trocar. Mãe e filho chegaram atrasados ao aeroporto. Por isso, mãe e filho perderam o voo. Vocês viram? Não há necessidade de pôr duas vezes mãe e filho. Primeiro usou mãe e filho, aí na segunda, os dois. Agora vem um outro exemplo que a gente usa o sinônimo dele. É uma outra forma. Então, você não vai usar o pronome, vai usar o sinônimo. O que é sinônimo? Uma palavra que tem o mesmo significativo, que tem o mesmo significado. Então, os alunos haviam estudado bastante para avaliação de matemática, pois sabia que o conteúdo não era nada fácil. Contudo, o professor decidiu substituir a prova por um trabalho em grupo, o que fez a alegria dos estudantes. Então, olha lá. Os alunos haviam estudado bastante para avaliação de matemática, pois sabia que o conteúdo não era nada fácil, contudo, o professor decidiu substituir a avaliação por um trabalho em grupo e fez a alegria dos alunos. Então, olha, eles trocaram a prova, né, a avaliação por prova, que é o mesmo significado, e os alunos ela trocou por estudantes. Então, quer dizer, é o sinônimo da palavrinha alunos. Aí vem o outro nome que substitui também. Hiperônimos e hipônimos. Não há necessidade de gravar isso. É só você entender o que você vai poder substituir. Então, vai lá. Guarda os carrinhos, as bonecas e a bola no baú. Não havia mais brinquedos espalhados pelo chão da casa. Então, lá, brinquedos.
né, trocou pela palavra carrinhos, bonecas e bola. Quer dizer que aqui, em vez de ampliar, em vez de ele reduzir, ele ampliou a frase. Por quê? Olha o exemplo que estava. Guardou os carrinhos, as bonecas e a bola no baú. Não havia mais bonecas e bolas, carrinhos, bonecas e bolas espalhados pelo chão da casa. Então, substituiu a palavra carrinhos, as bonecas e as bolas pelo brinquedos, tá? Último. Os pássaros foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental, canários da terra, tucanos e jandaias. Seriam comercializados irregularmente na Argentina e no Uruguai. Então, a palavra pássaros que eles vão ampliar, né, a sentença, não vai reduzir, ela vai ampliar agora. Vai ficar assim, ó. Os pássaros foram apreendidos pela Polícia Militar. Os pássaros seriam comercializados irregularmente na Argentina e no Uruguai. Então, foi trocado canários da terra, tucanos e jandaia pela palavrinha pássaros. Aí vocês falam, mas está repetindo 2 vezes. Não, mas aqui está repetindo a palavrinha pássaros porque eles tinham aumentado canários da terra, tucanos e jandaias. Então, eles trocaram esses 3 pela palavra pássaros novamente. Então, ficou repetitiva. Mas por quê? Porque ele substituiu o nome das espécies de pássaros. Certo? Olha, criançada, aqui nós estamos na página 28 da apostila, tá? Então, tá lá, estudo da língua, evitando a repetição de palavras. Então, aqui nós temos um textinho do texto anterior, trecho, que está assim, releia o início do texto experiência. Então assustavam o macaquinho para ver se ele corria para a mãe que o alimentava ou para a mãe que o lhe dava colo. E ele invariavelmente corria para a mãe aconchegante. Agora releia o mesmo texto escrito com algumas modificações. Então, assustavam o macaquinho para ver se o macaquinho corria para a mãe que alimentava o macaquinho ou para a mãe que dava o colo ao macaquinho. E o macaquinho, invariavelmente, corria para a mãe aconchegante. Deu para perceber essa diferença, então? Olha lá, primeiro ele usou a palavrinha macaquinho, né? Então, no segundo, ele usou a palavrinha, ele usou o pronome lá, ele. Esse ele representa o macaquinho. Para a mãe que dava colo, o macaquinho. Então, olha lá. Para a mãe que o alimentava. Então, esse o substituiu o macaquinho. Ou para a mãe que dava colo ao macaquinho. Então, vai lá. Ou para a mãe que lhe dava colo. Então, olha lá. A palavrinha lhe. E o macaquinho, invariavelmente, corria para a mãe aconchegante. E ele, invariavelmente, corria para a mãe aconchegante. Então, vocês viram que não precisa, no segundo texto, ficou imenso, porque eles repetiram várias vezes a palavrinha macaquinho. Enquanto ao primeiro, eles usaram outras palavrinhas para substituir. Os outros pronomes para substituir a palavrinha macaquinho. Tá? Então, agora eu espero que vocês entendam. Vocês vão fazer o exercício da página 28, da página 29 e da página 30. Tá? Então, o exercício da 28 a 30. Certo?